Expulso aos 18 anos, ele voltou sozinho. E foi até onde ninguém jamais entrava, mas naquele dia, quando Levi deixou a fazenda pela primeira vez, ele não fazia ideia de que um dia pisaria ali novamente, porque tudo aconteceu rápido demais, duro demais, como se já estivesse decidido muito antes dele sequer perceber que algo estava errado, e por anos ele acreditou que sua expulsão tinha sido apenas mais um capítulo da rejeição que sempre sentiu dentro daquela família, mas conforme o tempo passou, essa explicação começou a parecer simples demais, fraca demais, porque quanto mais ele lembrava, mais percebia que havia algo estranho na forma como tudo aconteceu, como se sua saída tivesse sido menos uma consequência e mais uma necessidade, como se alguém tivesse pressa em tirá-lo dali antes que ele visse algo que não deveria, e essa sensação nunca o abandonou completamente, mesmo depois de tantos anos longe, mesmo depois de tentar construir uma vida onde aquele lugar não existisse mais, porque certas memórias não desaparecem, elas ficam quietas, esperando o momento certo para voltar, e foi exatamente isso que aconteceu naquele dia, muitos anos depois, quando ele recebeu a notícia que mudou tudo, mas antes disso, antes do retorno, antes da dúvida se transformar em certeza, havia o passado. E o passado começava muito antes daquela noite em que foi mandado embora, começava nos dias em que ainda acreditava que aquela fazenda era sua casa, mesmo sem nunca ter sido tratado como alguém que realmente pertencia ali, e desde cedo. Leve. E aprendeu que havia coisas naquele lugar que não eram ditas em voz alta, regras que ninguém explicava, espaços que ninguém atravessava, e um tipo de silêncio que não parecia natural, como se fosse imposto, como se existisse para esconder algo. E isso ficou ainda mais evidente depois da morte de sua mãe, porque foi naquele momento que tudo mudou de forma definitiva, não apenas para ele, mas para a forma como a casa parecia funcionar, como se algo tivesse sido interrompido e substituído por outra coisa, mais fria, mais rígida, mais controlada, e embora ninguém falasse diretamente sobre isso, ele sentia, percebia nos detalhes, nos olhares, nas pausas estranhas durante as conversas, e principalmente na maneira como certos lugares da fazenda passaram a ser evitados com mais intensidade, como se a ausência dela tivesse deixado algo exposto, algo que precisava ser mantido longe de qualquer olhar curioso, especialmente o dele. E foi exatamente isso que começou a despertar sua atenção. Ainda jovem, porque Levi sempre foi do tipo que observava mais do que falava, e por isso começou a notar coisas que talvez não devesse, pequenos comportamentos que não faziam sentido, conversas interrompidas quando ele se aproximava, portas fechadas de repente, mudanças de assunto rápidas demais, e principalmente aquele corredor no fundo da casa, um lugar que sempre parecia diferente dos outros, não apenas pela aparência mais antiga, mas pela forma como todos evitavam passar por ali sem motivo aparente. E desde criança ele sabia que havia algo naquele lugar, não porque alguém disse, mas porque ninguém precisava dizer, o comportamento das pessoas era suficiente, o tipo de silêncio que se formava sempre que o assunto chegava perto demais já era a resposta suficiente. E isso só aumentou depois que sua mãe morreu, porque foi justamente naquela época que ele começou a lembrar de coisas que antes não faziam sentido, como a forma como ela o segurou com força uma vez quando ele tentou ir até o fundo da casa sozinho, o olhar que ela fez naquele momento, diferente de qualquer outro que ele já tinha visto, não era apenas preocupação, era medo, um medo real, profundo, que ela tentou esconder, mas que não conseguiu completamente, e aquilo ficou marcado nele, mesmo sem entender na época, e anos depois, quando já estava mais velho, aquelas lembranças começaram a se encaixar de forma diferente, como peças de algo que ele ainda não conseguia ver por completo, e isso só aumentava a sensação de que havia algo errado naquele lugar, algo que ninguém queria que fosse descoberto, e talvez tenha sido exatamente por isso que tudo aconteceu da forma que aconteceu, porque no dia em que foi expulso, não houve surpresa verdadeira, não houve discussão longa, não houve tentativa de resolver, foi rápido, direto, como se já estivesse decidido, como se apenas estivessem esperando o momento certo para fazer aquilo, e esse momento chegou depois de uma discussão aparentemente comum, mas que rapidamente saiu do controle, não por causa da gravidade, mas pela intensidade com que reagiram, como se aquela fosse a oportunidade perfeita, e quando seu tio disse que ele não pisaria mais ali, não parecia uma decisão tomada na hora, parecia algo ensaiado, preparado. E isso ficou ainda mais claro quando sua mochila apareceu já pronta,
como se alguém já tivesse organizado tudo antes mesmo da discussão começar, e foi nesse momento que Levi percebeu que não estava sendo apenas expulso, estava sendo removido, afastado de algo que não podia ver, e essa percepção o acompanhou enquanto atravessava o portão pela última vez, enquanto ouvia o som do ferro se fechando atrás dele, enquanto dava seus primeiros passos longe daquele lugar que, apesar de tudo, ainda chamava de casa. E mesmo sem entender completamente o motivo, ele sabia que aquilo não era o fim, era apenas uma pausa, porque algumas histórias não terminam quando a gente vai embora, elas continuam existindo, esperando o momento certo para trazer tudo de volta. E mesmo tentando seguir em frente, tentando esquecer, tentando construir algo novo, aquela sensação nunca desapareceu completamente, porque no fundo ele sempre soube que um dia teria que voltar, não por escolha, mas porque havia algo naquele lugar que ainda não tinha sido resolvido, algo que estava esperando por ele. E quando esse momento finalmente chegou, anos depois, ele percebeu que não importava quanto tempo tivesse passado, a fazenda continuava lá, exatamente como sempre esteve. Esper, ando, silenciosa, como se nunca tivesse deixado de fazer parte da sua história, e quando a notícia finalmente chegou, não veio como um convite, nem como uma tentativa de reconciliação, veio seca, direta, como tudo naquela família sempre foi. E foi exatamente isso que fez Levi perceber que aquilo não era um retorno comum, não era sobre saudade, nem sobre pertencimento, era sobre algo que ainda estava inacabado, algo que precisava ser resolvido, e a ligação veio em um momento em que ele já não pensava mais na fazenda com frequência, tinha conseguido, ao longo dos anos, construir uma rotina distante o suficiente para manter o passado quieto, mas não apagado, porque certas lembranças nunca desaparecem completamente. Elas apenas ficam esperando o momento certo para voltar, e quando ouviu a voz do outro lado da linha, levou alguns segundos para reconhecer, não porque tivesse esquecido, mas porque não esperava ouvir novamente alguém daquele lugar, e quando finalmente percebeu quem era, sentiu o corpo inteiro reagir de forma imediata, como se algo antigo tivesse sido despertado, e antes mesmo de entender completamente o que estava acontecendo, já sabia que aquilo mudaria tudo. E quando a notícia foi dita, simples e direta, informando que seu tio havia morrido e que havia deixado algo para ele, Levi não reagiu como imaginava que reagiria. Não houve tristeza imediata, nem alívio, apenas uma sensação estranha de que aquilo era o início de algo, não o fim, e foi isso que mais o incomodou. Porque significava que aquela história ainda não tinha terminado, e que sua expulsão, sua ausência e tudo o que aconteceu depois faziam parte de algo maior, algo que ele ainda não compreendia completamente, e mesmo tentando ignorar, tentando convencer a si mesmo de que não valia a pena voltar, havia algo dentro dele que não permitia, uma necessidade crescente de entender, de finalmente descobrir o que estava por trás de tudo aquilo, e foi assim que, sem avisar ninguém, ele decidiu ir, não por vontade, mas porque sabia que se não fosse agora, aquilo nunca deixaria de persegui-lo, e a viagem de volta foi silenciosa, longa e carregada de pensamentos que ele tentou evitar, mas não conseguiu, porque a cada quilômetro percorrido, as lembranças voltavam com mais força, mais nítidas, mais presentes, como se o tempo não tivesse passado, como se ele nunca tivesse saído dali, e quando finalmente avistou o portão da fazenda, parcialmente destruído pelo tempo, tomado pelo mato alto e pela ferrugem, sentiu o coração acelerar de uma forma que não esperava. Não era apenas nervosismo, era algo mais profundo, como se estivesse retornando a um lugar que ainda não tinha terminado com ele, e por alguns segundos permaneceu parado dentro do carro, apenas observando, tentando decidir se deveria realmente entrar ou simplesmente ir embora, mas no fundo sabia que não conseguiria fazer isso, não depois de tudo, não depois de tantos anos carregando aquela dúvida, e foi assim que desceu do carro. A traves ou o portão e começou a caminhar pelo caminho de terra, sentindo o mato roçar em suas pernas, cada passo mais pesado do que o anterior, como se estivesse entrando em um território que não o queria ali, e conforme a casa foi surgindo diante dele, percebeu o quanto tempo havia passado, a pintura descascada, as janelas quebradas, o telhado desgastado, tudo indicando abandono, mas ainda assim havia algo estranho, algo que não combinava com aquilo, porque apesar da aparência, aquele lugar não parecia completamente vazio, havia uma sensação de presença, como se a casa estivesse observando sua chegada, como se reconhecesse quem ele era, e ao subir os degraus da varanda, sentiu o coração bater mais forte, não apenas por nervosismo,
mas por uma sensação crescente de que estava prestes a descobrir algo que nunca deveria ter sido descoberto. E quando empurrou a porta, o rangido ecoou por toda a casa, quebrando o silêncio de forma brusca, e ao entrar, o cheiro de mofo e madeira velha invadiu seus sentidos, trazendo de volta memórias que ele tentou esquecer, vozes, discussões, silêncios desconfortáveis, e enquanto caminhava pela sala, observando os móveis cobertos de poeira e os objetos deixados para trás, percebeu que nada ali parecia ter sido simplesmente abandonado. Havia uma sensação de interrupção, como se tudo tivesse parado de repente, como se alguém tivesse saído às pressas e nunca mais voltado. Isso fez com que sua atenção se voltasse imediatamente para o fundo da casa, para aquele lugar que sempre foi evitado, que sempre carregou um tipo diferente de silêncio. E naquele momento ele entendeu que era exatamente ali que tudo começava, não sua história, mas a verdade que foi escondida por tanto tempo. E mesmo com o medo crescendo dentro dele, havia algo mais forte o empurrando para frente, uma necessidade que ele não conseguia controlar, e foi assim que começou a caminhar lentamente em direção ao corredor dos fundos, sentindo cada passo como se estivesse atravessando um limite invisível, como se estivesse se aproximando de algo que sempre esteve ali, esperando, e conforme avançava, o silêncio parecia se tornar mais pesado, mais denso, quase sufocante, como se o próprio ambiente estivesse reagindo à sua presença. E quando finalmente parou diante da entrada daquele lugar, sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro, porque no fundo ele já sabia, sempre soube, que era ali que tudo se escondia, que era ali que estavam as respostas que ele procurou por tantos anos, e naquele instante percebeu que sua volta não era coincidência, não era acaso, era inevitável, porque algumas histórias não terminam quando a gente vai embora, elas apenas esperam o momento certo para nos trazer de volta, e agora que ele estava ali novamente, não havia mais como evitar, não havia mais como fugir, apenas seguir em frente e finalmente descobrir o que ninguém jamais teve coragem de enfrentar. E foi exatamente quando Levi colocou a mão na maçaneta daquela porta do fundo e sentiu-o. Metal frio demais para o calor da tarde que ele percebeu que sua volta à fazenda nunca teve relação verdadeira com herança, perdão ou nostalgia, porque o que o puxava até ali era outra coisa, era uma força antiga, um acerto mal enterrado, uma espécie de chamado sem voz que parecia ter ficado preso na madeira da casa, nas paredes úmidas do corredor, no assoalho velho que rangia com um lamento baixo a cada passo seu, e durante alguns segundos ele ficou apenas parado diante da entrada da antiga despensa, tentando controlar a própria respiração, porque por mais que tivesse passado anos repetindo para si mesmo que não tinha medo da Boa Esperança, havia uma diferença brutal entre lembrar de um lugar e voltar a encará-lo de verdade. Entre pensar no que pode ter acontecido e tocar com a própria mão a porta exata atrás da qual esse passado talvez continuasse esperando, e o mais inquietante era perceber que aquela porta não estava exatamente como sua memória guardava, porque o trinco, embora antigo, tinha marcas mais recentes de uso. E o aro de ferro preso à madeira exibia um brilho gasto em certos pontos, como se dedos a tivessem tocado ali não fazia muito tempo. E isso foi o primeiro golpe real daquela tarde. A primeira confirmação de que a casa não tinha sido apenas abandonada para apodrecer, alguma coisa ou alguém ainda passava por ali, ainda circulava naquela parte que, desde menino, lhe ensinaram a evitar como se fosse amaldiçoada. E mesmo assim, em vez de recuar, Levi empurrou-a porta devagar, sentindo o rangido comprido da madeira quebrar o silêncio do corredor como um aviso, e o que encontrou do outro lado foi um espaço mais amplo do que se lembrava, uma despensa grande, de teto baixo, com prateleiras vazias, caixas empilhadas num canto, um armário sem porta encostado na parede e um cheiro forte de poeira, umidade e tecido velho, mas o que mais chamou sua atenção não foi o conjunto, e sim o centro do piso, onde um tapete gasto estava claramente fora do alinhamento do resto, arrastado de maneira apressada, revelando por baixo parte da madeira escurecida, e naquele instante uma lembrança antiga atravessou sua mente com tanta nitidez que quase o fez parar de respirar, uma noite da adolescência, talvez poucos meses antes de ser expulso. Quando ele passará por aquele corredor tarde demais e ouvirá passos dentro da despensa, seguidos por um som baixo de metal raspando madeira, e no dia seguinte Agenor andou a manhã inteira com a camisa grudada nas costas de suor, mais irritado do que o normal, proibindo o peão de entrar naquela ala, e agora, olhando o tapete torto, Levi entendia que naquela noite já havia alguma coisa sendo mexida ali, alguma coisa que seu tio não queria que ninguém visse.
E essa percepção fez com que seu coração acelerasse ainda mais, porque se havia um segredo enterrado naquela parte da casa, ele não era apenas antigo, era mantido, revisitado, vigiado, e foi com essa certeza latejando no peito que ele se agachou, segurou a ponta do tapete e puxou de uma vez, levantando uma nuvem grossa de pó e revelando sob ele o contorno exato de um alçapão embutido no assoalho, com tábuas mais grossas do que o restante do chão, uma argola de ferro escurecida no centro e uma pequena fechadura lateral, baixa, quase escondida pela sujeira, e por alguns segundos Levi apenas ficou olhando, sentindo na boca um gosto amargo de antecipação, porque ali estava, afinal, o centro material de tudo aquilo que a fazenda havia sussurrado a vida inteira sem jamais confessar, a entrada para baixo da casa, o lugar sobre o qual sua mãe falará sem explicar, o ponto que o tio transformará em fronteira proibida, e sem perceber levou a mão ao bolso, tocando a pequena chave que encontrara no quarto dela. A chave que não combinava com gaveta nem armário comum, a chave que agora, sob o feixe tremido de luz que entrava pela janela alta da despensa, parecia pesada demais para um metal tão pequeno, e antes de tentar qualquer coisa ele se obrigou a respirar fundo, não por calma, mas para segurar o impacto físico daquele momento, porque sabia que a partir dali não existiria mais retorno simples, qualquer coisa que encontrasse lá embaixo mudaria para sempre a maneira como enxergava a fazenda, sua expulsão, a morte da mãe e talvez até a própria ideia de família, e mesmo assim enfiou a chave na fechadura, girando-a com dificuldade até ouvir um clique seco vindo de dentro da madeira, um som curto, mas suficientemente grave para parecer o destravar de algo ito mais antigo do que metal e dobradiça, e quando puxou a argola, o alçapão resistiu no início, preso talvez pelo peso da própria idade, talvez pelo tempo fechado, mas então cedeu num estalo abrupto, abrindo uma fresta pela qual subiu um ar frio, úmido e parado, carregado daquele cheiro que só lugares fechados por anos conseguem concentrar, e Levi recuou um pouco o rosto por reflexo, sentindo o corpo inteiro reagir àquele bafo de subterrâneo, de terra guardada, de madeira apodrecendo devagar, longe da luz, e só depois levantou o alçapão por completo, apoiando-o com esforço até que a abertura revelasse a escada estreita descendo para um escuro compacto, tão denso que parecia ter consistência própria, e foi então que ele acendeu a lanterna do celular, apontou a luz para baixo e viu os primeiros degraus de pedra, gastos no centro pelo uso de décadas, as paredes laterais revestidas por madeira enegrecida e, mais fundo, a escuridão engolindo o restante, e durante um segundo, talvez dois, o medo enfim se apresentou de forma clara, não o medo abstrato que o acompanhou por anos, mas o medo real de quem está prestes a encontrar prova para coisas que até então viviam só em intuição e lembrança quebrada, só que esse medo veio misturado a outra coisa, uma raiva antiga e funda, a raiva de ter sido mantido do lado de fora da própria história, de ter crescido cercado por adultos que usaram silêncio, culpa e autoridade para moldar sua vida em torno de um segredo que agora se revelava concreto. Debaixo da mesma casa onde sua mãe morreu e onde ele aprendeu desde cedo que havia corredores melhores para não atravessar, e por isso desceu, um degrau de cada vez, com cuidado redobrado por causa da umidade, ouvindo o eco seco da própria sola sobre a pedra, o coração batendo alto demais nos ouvidos e a lanterna abrindo um caminho estreito naquela escuridão, e conforme avançava o ar ficava mais frio e mais pesado, de um jeito que não combinava só com o subterrâneo, como se ali embaixo o tempo tivesse parado de circular junto com o oxigênio, e quando seus pés tocaram o último degrau ele levantou a luz e enfim viu o porão por inteiro, um espaço maior do que imaginava, paredes de pedra irregular, vigas grossas sustentando o teto, caixas antigas encostadas num lado, ferramentas velhas penduradas em pregos tortos e ao fundo, uma porta menor, de madeira escura, quase engolida pela sombra, mas o que realmente o fez parar foi o chão entre ele e essa porta, porque no centro do porão havia uma área de terra batida visivelmente diferente do restante, mais solta, mais escura, com a superfície marcada por movimentos recentes, como se alguém tivesse cavado ali e depois recoberto com pressa. E isso foi suficiente para fazer tudo dentro dele se reorganizar em pânico lúcido. Porque aquela não era mais uma hipótese, não era mais superstição herdada, havia algo enterrado naquele ponto, algo que não deveria estar debaixo de uma casa de família, algo que seu tio manteve longe de todos por tempo. O demais, enquanto se aproximava devagar,
tentando controlar a respiração e a mão que segurava a lanterna, percebeu outro detalhe que aumentou ainda mais o desconforto. Junto à parede, meio escondida entre duas caixas quebradas, havia uma pá. E ao contrário do resto das ferramentas, que estavam cobertas por ferrugem e pó, a lâmina daquela pá tinha marcas recentes de uso, linhas claras no metal e terra ainda presa na borda, o que significava que alguém estivera ali embaixo não fazia muitos dias, talvez horas, e essa constatação trouxe à sua mente a última semana de vida de Agenor, as palavras do advogado, a frase deixada em testamento, a insistência quase teatral em lhe entregar justamente aquela parte da casa. E de repente a hipótese mais perturbadora de todas se instalou nele. Talvez o tio tenha descido ao porão antes de morrer, talvez tenha tentado mexer no que estava enterrado, talvez tenha se apavorado com o que encontrou e, incapaz de conviver sozinho com aquilo por mais tempo, preferiu entregar o problema ao único homem que sempre manteve fora dali, e essa ideia misturava crueldade e desespero numa medida que fazia perfeito sentido vindo de Agenor, um sujeito incapaz de pedir perdão, mas suficientemente covarde para morrer jogando a culpa nos braços do sobrinho expulso. E foi com essa compreensão amarga queimando no peito que Levi se agachou diante da área de terra remexida, iluminando melhor o chão e vendo com clareza agora pequenas diferenças de tonalidade. Compact. Ação, marcas de pá nas laterais, e num dos cantos, o contorno discreto de algo rígido sob a camada superior, e por um instante ele quis chamar alguém, quis lembrar da frase deixada pela mãe dizendo para não ir sozinho, quis subir de volta, procurar Zuleide, talvez chamar a polícia antes de tocar em qualquer coisa, mas havia uma parte ainda mais forte, mais funda, que não admitia outra testemunha naquele momento, porque durante 12 anos a fazenda lhe negara até o direito de saber por que fora expulso, e agora que a resposta estava literalmente enterrada diante de seus joelhos, ele não permitiria que outra pessoa viesse primeiro nomeá-la, descrever-lhe a forma, decidir-lhe o significado. Era o seu passado ali, a sua mãe, a sua ausência, a sua expulsão. E por isso ele pegou a pá, sentiu o cabo áspero e frio na mão e começou a cavar, no início com cuidado, depois com uma urgência cada vez mais difícil de conter, cada golpe arrancando pedaços de terra úmida e escura, espalhando um cheiro ainda mais forte de porão fechado, e quanto mais cavava, mais a sensação dentro dele crescia, como se o próprio corpo soubesse que estava abrindo uma ferida antiga demais para sarar sem violência, até que a pá bateu em algo duro num som oco e seco ao mesmo tempo, um ruído pequeno, mas que pareceu ecoar por todo o espaço subterrâneo, e Levi congelou, ficando alguns segundos imóvel, a mão ainda fechada no cabo, o peito suspenso entre a necessidade de continuar e o terror do que poderia estar abaixo daquela camada de chão, e então se abaixou mais, largou a pá, passou os dedos pela terra remanescente e começou a limpá-la com as mãos, expondo aos poucos a superfície de madeira escura reforçada por metal, como a tampa de uma caixa grande ou pequeno compartimento improvisado, enterrado ali de propósito, e ao sentir a borda sob os dedos, ele soube com uma clareza absoluta que sua vida estava dividida em antes e depois daquele toque, porque não importava mais se dentro havia documentos, dinheiro, ossos ou apenas a confirmação vazia do medo. Qualquer uma dessas coisas já bastava para provar que sua expulsão nunca foi um capricho de parentes cruéis, foi uma manobra para afastá-lo de um centro apodrecido que a boa esperança carregava havia décadas. E exatamente quando essa compreensão se formou inteira na sua cabeça, ele ouviu um som vindo da escada, leve, mas inconfundível, o render de pedra sob peso humano, seguido por um segundo passo, mais lento, mais cauteloso, como se alguém descesse, sabendo que encontraria ali embaixo algo que já não deveria mais existir na luz. E o som dos passos continuou descendo pela escada com uma lentidão que parecia calculada, como se quem vinha soubesse exatamente o que encontraria ali embaixo e não tivesse pressa nenhuma em revelar a própria presença, e Levi permaneceu ajoelhado diante da terra aberta, com as mãos sujas e o coração batendo forte demais, tentando decidir se deveria se esconder, se levantar ou simplesmente continuar ali, encarando o que quer que viesse. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, a luz da lanterna de cima cortou a escuridão do porão, atravessando o espaço como uma lâmina clara e direta, iluminando por um instante o buraco aberto no chão, a pá caída ao lado e a caixa parcialmente exposta, e naquele instante qualquer dúvida que ainda restasse desapareceu. Porque aquilo não era mais um segredo enterrado apenas no passado, era algo que ainda estava sendo vigiado, protegido, mantido, e isso ficou ainda mais evidente quando a pessoa finalmente surgiu no último degrau, revelando a
Silhueta de alguém que Levi conhecia bem demais para confundir, mesmo com a luz contra o rosto, porque havia coisas que o tempo não apaga completamente, apenas endurece, e quando a lanterna baixou um pouco, iluminando o rosto de quem descia, a confirmação veio sem surpresa, apenas com um peso maior do que ele imaginava. Era Vinícius, mais velho, mais fechado, com o mesmo olhar desconfiado de anos atrás, mas agora carregando algo diferente, algo mais duro, mais tenso, como se estivesse vivendo com aquele segredo por tempo demais, e por alguns segundos os dois ficaram em silêncio, apenas se encarando, como se aquele momento fosse inevitável desde o instante em que Levi decidiu voltar, e o primeiro a falar foi Vinícius, com uma voz baixa, quase controlada demais, perguntando o que ele achava que estava fazendo ali. E a pergunta não era exatamente uma pergunta, era uma tentativa fraca de manter algum tipo de controle sobre a situação, algo que Levi percebeu imediatamente, porque pela primeira vez ele não estava mais do lado de fora da história, não estava mais sendo mantido afastado, estava ali, no centro de tudo, com as mãos sujas de terra e a verdade praticamente exposta diante dele, e isso mudou completamente a forma como ele respondeu. Porque não havia mais hesitação, apenas uma certeza fria, direta, dizendo que estava apenas terminando o que ninguém ali teve coragem de fazer, e isso fez com que a expressão de Vinícius mudasse levemente, não para surpresa, mas para algo mais próximo de irritação contida, como se aquela resposta tivesse ultrapassado um limite invisível, e por um momento pareceu que ele avançaria, que tentaria impedir Levi de continuar, mas não o fez, ficou parado, segurando a lanterna com mais força, como se ainda estivesse avaliando a situação, calculando até onde aquilo poderia ir, e então disse algo que fez tudo ficar ainda mais estranho. Perguntou se ele realmente achava que aquilo era sobre coragem, e essa pergunta pairou no ar por alguns segundos. Carregada de um significado que Levi ainda não compreendia completamente, mas que imediatamente despertou uma sensação desconfortável, porque não era uma negação simples, era uma inversão, como se houvesse algo mais ali, algo que ele ainda não tinha entendido. E isso só aumentou sua determinação, porque se havia algo além do que já estava visível, ele precisava saber, precisava ver até o fim, e foi então que, ignorando completamente a presença do primo, voltou sua atenção para a caixa enterrada, limpando mais a terra ao redor, revelando melhor sua estrutura, uma tampa reforçada com metal, presa por dobradiças antigas, mas ainda firmes, e no centro um pequeno fecho, simples, mas fechado, e ao tocar aquilo, sentiu novamente aquele peso estranho no peito, como se estivesse prestes a cruzar um limite que não teria volta, mas dessa vez não parou, não hesitou, apenas puxou o fecho com força, ouvindo o estalo seco ecoar pelo porão, e naquele instante o silêncio se tornou absoluto, tão intenso, que parecia engolir até a respiração dos dois, e por um segundo que pareceu mais longo do que deveria, nada aconteceu, até que Levi levantou lentamente a tampa, sentindo o peso dela ceder com resistência, revelando pouco a pouco o que estava escondido ali dentro. E conforme a abertura aumentava, a luz da lanterna começou a alcançar o interior, revelando primeiro apenas sombras, depois formas indefinidas, e então, finalmente, algo que fez seu corpo inteiro travar, porque aquilo não era o que ele esperava. Não era algo simples, não era apenas um objeto esquecido ou um segredo banal, era algo muito maior, muito mais grave, algo que explicava de forma brutal por que aquele lugar sempre foi evitado, por que sua mãe teve medo, por que ele foi afastado, e por que ninguém jamais teve coragem de falar sobre aquilo. E mesmo sem conseguir processar completamente o que estava vendo, uma coisa ficou clara imediatamente: aquilo não era apenas passado, não era algo que podia ser ignorado ou deixado ali. Novamente, era algo que precisava ser enfrentado, e enquanto ainda tentava entender, ouviu novamente a voz de Vinícius, agora mais baixa, mais pesada, dizendo que ele não deveria ter aberto aquilo, que havia coisas que deveriam permanecer enterradas, não por maldade, mas porque certas verdades destroem tudo ao redor, e dessa vez não havia ameaça na voz dele, havia algo diferente, algo mais próximo de cansaço, como se estivesse carregando aquilo sozinho por tempo demais, e foi nesse momento que Levi percebeu que aquela história era ainda maior do que imaginava, que não se tratava apenas de um segredo escondido, mas de algo que afetou todos ali de formas diferentes, e que agora, finalmente, estava sendo exposto, sem volta, sem controle. E enquanto segurava a tampa aberta, olhando para aquilo que havia sido enterrado por tantos anos, ele entendeu que sua volta nunca foi sobre escolha, foi sobre destino,
porque algumas histórias não terminam até que alguém tenha coragem de abrir o que todos passaram a vida inteira evitando. E agora que aquilo estava revelado, não havia mais como fugir, não havia mais como ignorar. Apenas seguir até o fim e enfrentar tudo que aquela fazenda tentou esconder por tanto tempo, e naquele instante em que a tampa da caixa ficou completamente aberta, Levi sentiu como se o ar do porão tivesse ficado mais pesado, mais difícil de respirar, não apenas pelo cheiro de terra úmida e madeira velha, mas pela sensação clara de que tudo que ele passou a vida inteira tentando entender finalmente estava diante dele, não como uma memória fragmentada ou suspeita distante, mas como algo real, concreto, impossível de negar, e por alguns segundos ele simplesmente não conseguiu reagir, ficou ali, ajoelhado, olhando fixamente para o interior da caixa, enquanto sua mente tentava acompanhar aquilo que seus olhos estavam vendo, tentando organizar, dar sentido, encaixar aquela descoberta em tudo o que aconteceu antes, e foi nesse momento que a voz de Vinícius voltou, mais próxima agora, mais baixa, quase como um aviso tardio, dizendo que ele deveria parar, que ainda dava tempo de fechar aquilo e fingir que nada tinha sido encontrado, e aquelas palavras, em vez de trazerem dúvida, apenas reforçaram uma certeza que Levi já não conseguia ignorar, porque ninguém pede para esconder algo sem motivo, ninguém insiste tanto em manter um segredo se ele não for grande o suficiente para mudar tudo, e foi exatamente isso que ele percebeu naquele instante, que aquilo não era apenas uma descoberta, era uma explicação, uma resposta que vinha sendo evitada por anos, e lentamente ele levantou a cabeça, olhando para Vinícius com uma calma que não sentia há muito tempo, uma calma estranha, quase fria, como se finalmente estivesse entendendo seu lugar naquela história, e perguntou, sem levantar a voz, há quanto tempo eles sabiam daquilo, e a pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos, até que Vinícius desviou o olhar, algo que ele nunca fazia quando queria manter controle, e isso já foi resposta suficiente, porque significava que não era recente, não era algo descoberto por acaso, era algo conhecido, guardado, protegido, e essa percepção trouxe uma onda de revolta que Levi precisou segurar com força, porque significava que tudo que ele viveu, toda a rejeição, toda a expulsão, não tinha sido apenas crueldade gratuita, tinha sido uma forma de manter distância, de garantir que ele nunca chegasse perto demais daquilo, e por mais que isso não justificasse nada, explicava muito mais do que qualquer palavra já dita naquela casa, e foi então que ele voltou sua atenção para dentro da caixa, observando melhor o que estava ali, analisando cada detalhe com cuidado, como se tivesse medo de que aquilo desaparecesse se olhasse rápido demais, e quanto mais via, mais compreendia a gravidade daquilo, mais percebia o peso real do segredo que havia sido escondido, porque aquilo não era apenas algo antigo, era algo que conectava diretamente com sua mãe, com sua infância, com a forma como tudo mudou depois da morte dela, e essa ligação fez com que tudo dentro dele se reorganizasse de uma vez só, como se peças soltas finalmente se encaixassem, criando uma imagem completa que ele nunca teve antes. E isso foi mais forte do que qualquer choque inicial, porque agora não era mais apenas sobre o que estava ali, era sobre o que aquilo significava, sobre tudo que foi escondido, sobre tudo que foi negado a ele, e por um momento o silêncio voltou a dominar o porão, pesado, absoluto, quebrado apenas pela respiração dos dois, até que Levi falou novamente, dessa vez sem tirar os olhos da caixa, dizendo que era por isso que sua mãe tinha medo, e essa frase mudou completamente a expressão de Vinícius, porque pela primeira vez ele pareceu realmente abalado, como se aquela conexão não fosse algo que esperava ouvir em voz alta, e isso foi suficiente para confirmar o que Levi já sentia, que sua mãe sabia, que de alguma forma ela esteve próxima demais daquilo, talvez mais do que qualquer outra pessoa, e que isso pode ter sido o motivo real de tudo o que aconteceu depois, inclusive sua morte, e essa possibilidade, ainda que não totalmente confirmada, foi como um golpe direto, porque transformava o passado em algo muito mais grave do que ele jamais imaginou, e ao perceber isso, Levi finalmente se levantou, ainda segurando a tampa aberta, encarando Vinícius com uma intensidade que não deixava espaço para evasivas, perguntando diretamente o que realmente aconteceu naquela fazenda, o que estavam escondendo há tanto tempo, e dessa vez não havia como evitar, não havia mais como fugir, porque o segredo estava exposto, a caixa aberta, a verdade parcialmente revelada, e qualquer tentativa de negar seria inútil. E por alguns segundos Vinícius permaneceu em silêncio, olhando para o chão,
como se estivesse decidindo até onde poderia ir, até onde deveria falar, e quando finalmente levantou o olhar novamente, havia algo diferente ali, não era mais apenas resistência, era cansaço, um cansaço profundo de quem carregou algo pesado demais por tempo demais, e então ele disse, em um tom baixo, que aquilo nunca foi para ser descoberto, que tudo começou muito antes deles, muito antes da própria infância deles. Algo que vinha sendo escondido há gerações, passado de um para outro, sempre com a mesma regra, manter enterrado, manter em silêncio, e que quando Clara começou a desconfiar, quando ela chegou perto demais da verdade, tudo saiu do controle, e essa frase caiu como uma confirmação brutal, porque significava que sua mãe não morreu por acaso, não foi apenas um acidente como disseram, havia algo por trás, algo que nunca foi contado, e ao ouvir isso Levi sentiu a raiva crescer de uma forma diferente, não explosiva, mas profunda, constante, como uma pressão que não parava de aumentar, porque aquilo mudava tudo, absolutamente tudo, e naquele instante ele entendeu que não havia mais como simplesmente ir embora, não havia mais como deixar aquilo parar atrás, porque agora não era apenas um segredo da fazenda, era parte da sua própria história, parte do que ele se tornou, e foi com essa certeza que voltou a olhar para dentro da caixa, sabendo que aquilo era apenas o começo, que ainda havia muito mais a ser revelado, muito mais a ser entendido, e enquanto o silêncio voltava a se instalar ao redor deles, ele percebeu que aquele momento não era o fim da descoberta, era o ponto onde tudo realmente começava, porque algumas verdades não aparecem completas de uma vez, elas se revelam aos poucos, forçando quem as encontra a continuar, a ir mais fundo, a encarar tudo até o final. E agora que ele tinha aberto aquilo, não havia mais como voltar atrás, não havia mais como fingir que não viu, apenas seguir em frente, até entender completamente o que aquela fazenda escondeu por tanto tempo e por que ele foi mantido longe de tudo isso durante tantos anos e naquele instante em que Levi voltou a encarar o que estava dentro da caixa, já não havia mais espaço para dúvida ou negação, porque tudo que ele passou anos tentando entender agora se encaixava de forma brutal, definitiva, como se cada memória, cada silêncio estranho, cada olhar evitado dentro daquela casa sempre tivesse apontado exatamente para aquele momento, e mesmo sem conseguir descrever em palavras tudo o que via, ele sabia que aquilo era o centro de tudo, a origem de um segredo que atravessou gerações e destruiu muito mais do que qualquer um ali jamais admitiria, e por alguns segundos ele apenas permaneceu ali, imóvel, sentindo o peso daquela descoberta se espalhar por dentro dele, não como um choque passageiro, mas como algo permanente, algo que mudava completamente a forma como enxergava sua própria história. Porque agora não se tratava apenas de ter sido expulso ou rejeitado, tratava-se de ter sido afastado de propósito, retirado de perto de algo que nunca deveria alcançar, e essa percepção trouxe uma mistura estranha de revolta e clareza, como se finalmente tudo fizesse sentido, mesmo que esse sentido fosse mais doloroso do que qualquer dúvida anterior, e foi então que ele fechou os olhos por um instante, respirou fundo e tomou a decisão que, no fundo, já estava tomada desde o momento em que decidiu voltar. Não iria esconder aquilo novamente, não iria permitir que aquele segredo continuasse enterrado como se nada tivesse acontecido, porque durante anos ele foi tratado como alguém descartável, como alguém que podia ser afastado sem explicação, e agora que finalmente tinha a verdade diante de si, não aceitaria mais viver na ignorância, não aceitaria mais carregar um passado incompleto, e ao abrir os olhos novamente, havia algo diferente em sua expressão, algo mais firme, mais decidido, como se tivesse finalmente encontrado um propósito dentro de tudo aquilo, e foi nesse momento que Vinícius percebeu que não havia mais como controlar a situação, porque qualquer tentativa de impedir Levi agora seria inútil, e isso ficou claro na forma como ele uou levemente, como se já soubesse que o que estava acontecendo ali não podia mais ser revertido, e por um instante o silêncio voltou a dominar o porão, mas dessa vez não era um silêncio de medo, era um silêncio de aceitação, como se ambos entendessem que aquele era o ponto sem retorno, o momento em que tudo que foi escondido finalmente deixava de existir apenas na escuridão, e Levi então se levantou completamente, ainda olhando para a caixa aberta, mas agora com uma postura diferente, não mais de alguém que busca respostas, mais de alguém que já encontrou o suficiente para saber o que precisa fazer, e ao virar levemente o rosto na direção de Vinícius, disse em um tom baixo, mas firme, que aquilo não terminaria ali, que ninguém mais seria afastado, que ninguém mais seria enganado, e que tudo que foi escondido viria à tona,
e aquelas palavras ecoaram pelo porão de uma forma estranha, como se o próprio lugar estivesse reagindo àquilo, como se aquele ambiente, que por tanto tempo serviu como esconderijo, estivesse sendo finalmente confrontado, e por alguns segundos Vinícius não respondeu, apenas observou, como se estivesse avaliando até onde aquilo poderia ir, até que finalmente disse que Levi não entendia completamente as consequências, que trazer aquilo à tona não afetaria apenas a família, mas tudo ao redor, pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, histórias que seriam destruídas, verdades que talvez nunca devessem ser conhecidas, e por um momento aquelas palavras iriam ter gerado dúvida, poderiam ter feito Levi hesitar, mas não fizeram, porque depois de tudo que descobriu, depois de tudo que viveu, ele sabia que continuar escondendo aquilo era muito pior, era permitir que o mesmo ciclo continuasse, que outras pessoas fossem afetadas da mesma forma que ele foi, e isso era algo que ele não aceitaria mais, e foi com essa certeza que deu um passo para trás, afastando-se da caixa, mas sem fechar a tampa, deixando-a aberta como um símbolo claro de que aquilo não seria enterrado novamente, e ao olhar mais uma vez ao redor do porão, percebeu o quanto aquele lugar representava tudo o que havia de errado naquela história, não apenas o segredo em si, mas a forma como foi mantido, escondido, protegido pelo silêncio e pelo medo, e naquele instante ele entendeu que sua volta à fazenda nunca foi sobre recuperar algo perdido, foi sobre encerrar algo que nunca deveria ter existido daquela forma, foi sobre finalmente quebrar o ciclo que começou muito antes dele e que continuaria existindo se ninguém tivesse coragem de enfrentá-lo, e agora que ele estava ali, com a verdade exposta, não havia mais como ignorar, não havia mais como voltar à vida que tinha antes, porque aquela descoberta mudava tudo, mudava sua relação com o passado, com a família, com a própria identidade, e mesmo sem saber exatamente o que aconteceria a partir daquele momento, ele sabia que não estava mais sozinho dentro daquela história, porque agora tinha algo que ninguém podia tirar dele, a verdade. E enquanto subia lentamente os degraus da escada, deixando o porão para trás, sentiu pela primeira vez que não estava fugindo, não estava sendo expulso, estava saindo por escolha, carregando consigo algo muito maior do que qualquer herança, algo que finalmente lhe dava controle sobre a própria história, e ao alcançar o topo e olhar mais uma vez para o corredor antigo, percebeu que o silêncio da casa já não era o mesmo, não era mais um silêncio imposto, era um silêncio quebrado. Como se aquele lugar finalmente tivesse sido exposto, e naquele momento Levi entendeu que, independentemente do que viesse a seguir, aquela fazenda nunca mais seria a mesma, porque o que estava escondido ali por tantos anos finalmente tinha sido revelado, e uma vez que a verdade vem à tona, não existe mais escuridão capaz de escondê-la novamente.